Hoje que nós vamos falar sobre o W3C, mais conhecido como World Wide Web Consortium. O que é isso, pessoal? Como a própria sigla diz, é a ideia de uma comunidade internacional, isso é um consórcio da World Wide Web. Essa comunidade internacional chamada W3C, ela tem as diversas organizações membros, quer dizer, é formado por diversas organizações, é formado por uma equipe que trabalha em tempo real e pelo próprio público, que colabora também, certo? Todos esses trabalhando junto para desenvolver o que a gente chama de padrões web. Então, o W3C pode ser dito como o consórcio da World Wide Web, da www ou simplesmente da web, que vai ditando normas, vai ditando padrões para uso na web, nos sites, nas páginas da web. Aqui a imagem do próprio site que vocês podem acessar do W3C, que diz ali, ó, até vou ampliar para vocês enxergarem melhor ali, ó, World Wide Web Consortium, uma comunidade internacional em que as organizações membros, uma equipe de tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões da web. Então a principal finalidade do W3C é de fato desenvolver padrões para usar a web, certo? Liderado pelo inventor da web, e hoje diretor da web, o Tim Berners-Lee. É interessante saber, pessoal, porque muita gente desconhece isso. A World Wide Web não é a mesma coisa que a internet. A World Wide Web é um dos serviços que existem na internet. Enquanto a internet surgiu nos Estados Unidos, começou a sua célula de desenvolvimento como a ARPANET no final da década de 60, a World Wide Web ela foi desenvolvida inicialmente pelo Tim Berners-Lee lá na Europa, num centro de pesquisas europeu, certo? Então é interessante saber que há uma diferença entre a internet, que é justamente essa rede mundial de computadores que surgiu inicialmente no final da década de 60 e se desenvolveu na década de 70, e a World Wide Web, a World Wide Web, hoje liderada pelo Tim Berners-Lee, pelo CEO Jeffrey Jaffe, essa surgiu no final da década de 80, 20 anos depois do início do desenvolvimento da internet. E hoje, claro, é um dos principais serviços usados na internet, que é as páginas da web, são os sites que a gente visita, certo? O que o W3C faz, então? O que esse consórcio faz em relação à web? Então, os padrões do W3C, eles vão definir as partes principais do que faz a World Wide Web funcionar, do que faz os sites que a gente visita funcionar. Então, os padrões principais, as partes principais dos sites, das páginas que a gente visita, esses padrões são definidos pelo W3C. E as três primeiras especificações para a tecnologia da web que foram definidas inicialmente foram URLs, HTTP e HTML. Vou explicar cada um desses. Quando a gente pensa numa página da web, vamos imaginar que alguém quer construir uma página da web. Então, num primeiro momento, o W3C ele especificou uma linguagem chamada linguagem de marcação de hipertexto, conhecida como HTML, linguagem de marcação de hipertexto, para que as pessoas possam construir as páginas da web usando essa linguagem. Aí, era necessário também desenvolver um protocolo que fosse capaz de transferir essas páginas da web lá do servidor para o computador cliente do usuário. E aí, o W3C desenvolveu o HTTP. O HTTP que significa Protocolo de Transferência de Hipertexto, que é o protocolo padrão, protocolo base para acessar as páginas da web. Então percebe, foi desenvolvida uma linguagem, HTML, linguagem de marcação de hipertexto, para criar as páginas da web. Foi desenvolvido um protocolo, HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto, para acessar as páginas da web. E era necessário também criar um sistema de endereçamento para localizar essas páginas da web. E aí foi desenvolvido o que nós chamamos de URLs. URL é localizador de recursos uniformes e é, na verdade, hoje em dia considerado o padrão de endereçamento para as páginas da web. Então, por exemplo, http://www.veonconcurso.com.br. Isso é uma URL, porque é o endereço para acessar aquele recurso daquela página da web. Então, nós temos a ideia aqui de uma linguagem de marcação de hipertexto HTML para criar as páginas da web, o HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto, para
transferir essa página da web, para acessar essas páginas da web, e a URL, o sistema de endereçamento usado aí nos recursos e nas páginas da web, que significa URL localizador de recursos uniformes. Então temos aí 3 elementos ou 3 primeiras especificações para a tecnologia web que foram definidas aí pelo W3C. Né? O que mais o W3C faz? A atividade principal, então, do W3C é desenvolver vários protocolos, não só aqueles que eu mostrei, e também diretrizes que vão garantir o crescimento de longo prazo para a web. Então, quando o W3C desenvolve um determinado protocolo ou desenvolve uma determinada diretriz para usar na web, ele está pensando a longo prazo, que a web possa perdurar por muitos anos, sempre se atualizando no que tem de mais interessante tecnologicamente, né? Alguém pode perguntar, professor, mas onde é que está localizado o W3C? Então, o W3C, a princípio, ele não possui uma única sede física. Na verdade, existem 4 instituições ao redor do mundo que hospedam o W3C. O MIT, que é lá nos Estados Unidos, o ERSIM, que é na França, a Keio University, que é em Tóquio, no Japão, e também a Beihang University, que é em Pequim, na China. Então nós temos 4 instituições que hoje hospedam o W3C, portanto ele não tem uma única sede física, certo? Como é que o W3C é financiado, né? Ele recebe fundos das taxas dos membros do W3C, de bolsas de pesquisa e outras fontes de financiamento público e privado, e também doações individuais de dinheiro e equipamento. Essa é a forma de financiamento do W3C, assim que ele sobrevive. A estrutura do W3C, ela tem alguns parâmetros interessantes que a gente tem que discutir e colocar aqui em jogo, mas basicamente a gente pode elencar aqui os elementos principais da estrutura do W3C. Primeiro, o comitê consultivo, que é composto por um representante de cada membro do W3C, e o comitê consultivo tem várias funções de revisão no processo W3C e elege o que a gente chama de conselho consultivo e o TAG, que a gente já vai discutir, certo? Então tem o comitê consultivo, aí vem o conselho consultivo, que é o órgão consultivo eleito pelo comitê consultivo. Tem também o grupo de arquitetura técnica, esse extremamente importante, o TAG, Grupo de Arquitetura Técnica. Esse busca principalmente documentar os princípios da arquitetura da web. Então a gente diria que na parte de trabalho mesmo, esse é um principal elemento na estrutura do W3C, o Grupo de Arquitetura Técnica, o TAG. Na parte de botar a mão na massa e trabalhar para valer, ditando aí as normas e os padrões da web. Tem também o diretor e CEO do W3C, que é o responsável por avaliar o consenso para as decisões de todo o W3C. Existem também, pessoal, os grupos regulamentados, e aí são diversos grupos regulamentados, compostos por representantes dos membros e também especialistas convidados, e produzem a maioria dos produtos do W3C de acordo com as etapas do processo do W3C. Vamos resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto? Então, acompanha comigo a leitura da primeira questão, que diz assim: com relação à acessibilidade na web, conceitos básicos e recomendações do W3C, julgue o item em seguida. A W3C foi criada para incentivar o uso correto dos padrões web. Está correto, né, pessoal? Está certíssimo. Essa é a função do W3C. É justamente incentivar o uso correto dos padrões da web. Para isso que foi criado. Então, certíssimo, aqui a gente marca essa questão. Vamos para mais uma questão. Acompanhe a leitura comigo. Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna do texto a seguir. O consórcio World Wide Web, o W3C, é um consórcio internacional em que as organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público trabalham com o objetivo principal direcionado para o desenvolvimento de, e ali vem a letra A, padrões e diretrizes para a web. Já está certo, né, pessoal? O W3C é justamente esse consórcio internacional que trabalha, e muito, né, para o desenvolvimento de padrões e diretrizes para a web. Então a letra A ali já é a resposta certa, aqui inclusive isso descrito na própria imagem aqui, quando a gente acessa o site do W3C, ali sobre o W3C diz lá, ó, né, organizações membros, uma equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões da web. Então no próprio site do W3C está descrito o que a questão
colocou aqui como correto na letra A. Então, praticamente a banca aqui foi lá no site do W3C e tirou esse texto de lá e pediu para preencher a lacuna. A letra B dizia protocolos de comunicação em apoio à arquitetura TCP/IP. Bem, o desenvolvimento de protocolos de comunicação e apoio à arquitetura TCP/IP, não, né? Ele vai desenvolver os padrões web, entre eles protocolos variados, mas de apoio à web. A letra C, novos sistemas operacionais para gerenciamento na internet. Na verdade, ela não cria novos sistemas operacionais, sim padrões para usar a web. Equipamentos de interconexão de alta velocidade para banda larga. Não é a responsabilidade de desenvolver o equipamento para banda larga, e sim definir padrões que serão usados por esses equipamentos. A letra E, microprocessadores de alto desempenho para microcomputadores RISC. RISC é uma arquitetura computacional para processadores, e não é a função do W3C desenvolver microprocessadores, e sim desenvolver padrões e diretrizes para uso na web. Lembrando sempre que web não é a mesma coisa que internet. Como eu já disse, a World Wide Web é um dos serviços que existem na internet. A World Wide Web surgiu no final da década de 80, enquanto a internet iniciou a sua célula de desenvolvimento no final da década de 60 e se desenvolveu de fato na década de 70. Então, ali, pessoal, nós temos a letra A de América aqui como a resposta correta para essa questão.